Boa noite, graça e paz. Sou o pastor Alessandro da Igreja Jesus Incomparável. Estou aqui para mais uma vez compartilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. Nós nos sentimos honrados, gratos a Deus, por mais uma vez você e sua família nos permitirem entrar através desse programa na sua casa. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E a palavra dessa noite está em João capítulo de número 15, versículo de número 5. Que diz o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Entendendo nesse texto de João capítulo 15, aqui entra algo muito interessante. A palavra permanecer. Essa palavra permanecer aparece nesse escrito, nessa carta, nesse capítulo, pelo menos 15 vezes, entre 14 e 15 vezes, exatamente nesse versículo, nos mostrando e dando uma direção de que, de fato, precisamos permanecer. Mas permanecer aonde, pastor? Permanecer em Jesus, porque Ele é o autor da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é a água da vida. Jesus, ele é a luz da vida. Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é o consolador. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus é aquele que veio para mudar a história, para dividir a história entre antes e depois. E todos nós temos um antes e o depois de Cristo. E aqui, nesse exato texto de João capítulo 15, o próprio Cristo ele está dizendo: eu sou a videira. Ou seja, ele é o caule, a videira verdadeira. E ele aponta para mim e para você e diz: e vós sois os ramos. E se permanecer em mim, aquele que permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Por quê? Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Aqui Jesus está dizendo sobre uma obra na presença dele. Jesus está dizendo sobre algo espiritual, sobre manifestar o reino, propagar o evangelho, anunciar que ele veio em carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vive está para todo sempre. O evangelho significa as boas novas. E agora essa incumbência está em mim e em você, para nós propagarmos, para nós anunciarmos as boas novas por onde a gente passar. E Jesus está dizendo assim: para fazer isso, vocês precisam de mim. Vocês precisam estar conectados à videira. Para propagar o reino, para pregar sobre o reino de Deus, vocês precisam estar conectados à videira. Vocês precisam estar ligados à videira que sou eu. Porque se não estiver ligado à videira, não tem como nós manifestarmos o reino. Não tem como nós propagarmos o evangelho. Não tem como nós anunciarmos a palavra de Deus. Porque Ele é a centralidade. Ele é o alfa, Ele é o princípio, Ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Então Jesus Cristo, Ele precisa estar no centro de todas as nossas decisões. E permanecer nele é primordial para viver a promessa que Deus tem para mim e para você. Fomos escolhidos por Deus. Há uma promessa a ser cumprida. Temos um propósito para viver. Fomos chamados por Deus para viver algo poderoso e lindo na presença dEle. E Jesus está te chamando nessa noite para viver algo poderoso na presença dEle, porque somente ligado nele podemos viver o propósito, podemos anunciar o reino e manifestar a vontade de Deus sobre a terra em nome de Jesus. Permaneça em Jesus e viva o propósito que Deus tem para você e para a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus.